Salmo 119, e nós estamos já na terceira sessão. A terceira sessão são os versículos 17 a 24. Salmo 119, 17 a 24. E essa sessão é da letra Gimel, terceira letra, então, do alfabeto hebraico. Salmo 119, versículos 17 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Glória a Deus. Vamos orar. Te louvamos, Deus, por essa palavra. Pedimos que agora o Senhor use o teu servo. Abençoe aqueles que estão aqui para receberem a instrução do Senhor, serem edificados. E que nós realmente, Senhor, saiamos aqui cheios do teu Espírito Santo, sabendo que o Senhor é que nos guia dia após dia. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês conhecem o tapeceiro? O que é o tapeceiro? Conhece o tapeceiro? É que tece o tapete, não é? Faz aquele tapete. Ou então, alguém que pinta, um pintor, não é? E vocês já viram, quando está no processo, o tapete sendo ali feito, ou um quadro sendo pintado, às vezes você não sabe o que está acontecendo, né? Não sabe direitinho. Às vezes passa na internet aquelas pessoas que viram um quadro de cabeça para baixo, vai fazendo um monte de coisa, você não entende nada. De repente, começa a surgir uma figura ali, não é? Então, assim também nós podemos pensar na nossa vida, na nossa caminhada. Muitas vezes a gente bate o olho para ela e não entende. E talvez, em alguns momentos, precisa que Deus nos explique o que está acontecendo. E é assim que a palavra de Deus faz. Ela nos instrui na caminhada da vida. Esse é o nosso título. A Bíblia instrui para a jornada. A Bíblia instrui para a jornada. E nós podemos perceber, então, que esse salmo é um salmo maravilhoso, o Salmo 119. Não é? Pois é um salmo, é o maior salmo e maior capítulo da Bíblia. São 176 versículos, e ele é dividido ali em 22 partes, de 8 versículos, e cada parte dessa representa uma letra do hebraico. Então é uma obra maravilhosa. E cada versículo de cada parte respectiva começa com a letra daquele momento, daquela sessão. E agora nós estamos na letra Gimel. A gente não consegue perceber isso porque estamos em português, mas no hebraico você percebe isso, não é? E é um salmo, então, que traz essa instrução sobre a palavra de Deus. E ele usa a palavra com vários termos diferentes: lei, preceitos, estatutos, mandamentos, ordenanças, caminho, palavra, né? Tudo isso presente nesse salmo. E agora nós caminhamos, então, para essa letra Gimel, para essa sessão Gimel, que é uma sessão que fala assim, olha, veja o que ele está dizendo para Deus. Ele fala assim: trata, Senhor, o teu servo com bondade, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E aí ele fala: eu sou peregrino, ou sou estrangeiro na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Tenho sempre intenso desejo por teus estatutos. Tu repreendes os arrogantes? São malditos os que se desviam de teus mandamentos. Não permitas que zombem de mim e me desprezem, pois tenho obedecido a teus preceitos. Até os príncipes se reúnem e falam contra mim, mas eu meditarei nos teus decretos. Tenho prazer neles, nos teus preceitos. Eles me dão conselhos sábios. A proposição que nós podemos tirar aqui, meus irmãos, ela sai ali do Salmo 119, versículo 19. Leia comigo o versículo 19. Diz assim: sou estrangeiro na terra, não escondas de mim
os teus mandamentos. Então veja, sou estrangeiro na terra, não esconde de mim os teus mandamentos. O peregrino enfrenta a sua jornada buscando a palavra de Deus. Essa é a proposição. Então o peregrino, ele segue a sua jornada usando a palavra de Deus, sendo guiado pela palavra de Deus. Mas alguém poderia perguntar, tá, mas como que a palavra de Deus nos ajuda, me ajuda na caminhada? 3 coisas importantes para nós. Em primeiro lugar, a palavra ajuda na caminhada ao aproximar o salmista do Senhor, ou o peregrino do Senhor, ou o crente do Senhor. Leia o versículo 17 comigo, 17 e 18. Diz assim: trata teu servo com bondade, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre meus olhos para que eu veja as maravilhas de tua lei. Percebe aqui então, o forasteiro vive numa terra estranha, não é assim? O que é o forasteiro, o peregrino? Aquele que está numa terra estranha, não é a terra dele, ele está de passagem, não é? Então, ele precisa de um auxílio nessa caminhada, e só Deus consegue ajudar este peregrino. Essa é a realidade. E o salmista então pede essa bondade do Senhor, pede pela graça de Deus, e realmente a graça do Senhor que aproxima Deus do salmista. É a graça dele. Se Deus não tivesse misericórdia do homem, o que ia acontecer conosco? Ninguém jamais poderia nem sequer saber sobre Deus. Não é? Se Deus não tivesse misericórdia, ninguém nem saberia sobre Deus. Contudo, o Senhor, pela sua bondade, Ele deu a sua palavra ao salmista. E além disso, Ele nos capacita, Ele capacita o crente para toda boa obra. E isso é feito pela palavra de Deus, através da Bíblia. É por ela que o Senhor mostra as suas obras maravilhosas. Tanto as obras da criação como as obras da redenção são reveladas nas Escrituras. Veja, nós lemos aqui o Salmo 19. Nós não saberíamos que Deus teria criado, que Deus criou todas as coisas, se nós não lêssemos a palavra de Deus, não é? Se nós não chegássemos lá em Gênesis, e Gênesis não nos falasse assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não fosse isso, nós não saberíamos. Então as obras maravilhosas, quando você olha para a natureza e fala, que belíssima natureza, que belíssima chuva, que belíssimo mar, as estrelas, o sol, a lua, tudo isso, não é? Toda a terra, tudo isso foi criado por Deus. Nós sabemos porque Deus revelou na sua palavra. Não apenas a criação, mas também a obra da redenção. Nós não saberíamos que era possível voltar a Deus, ter o contato com o Senhor, ter relacionamento com Deus através de Cristo Jesus, se Ele não contasse pela palavra dele, não é? Alguns teólogos gostam de usar assim que Deus fala conosco, assim como uma criança, não é? A criança pequenininha, não é? Como é que você fala com ela? Você não abaixa para conversar com ela? Você chega lá perto dela. E às vezes você usa até a língua dela, né? Você tenta usar, né? Fala, gugu, dadá, não é assim? Por que a gente faz isso? Tentando se aproximar da criança, né? Deus, Ele se aproxima, Ele chega até nós, Ele desce até nós para falar conosco. Ele fala assim, Ele usa a palavra dele dessa forma. Ele fala conosco, nós estamos aqui pegando um texto que originalmente está em hebraico, uma língua humana. Também está em português, nós estamos lendo aqui agora e interpretando esse texto. A língua nossa, a nossa língua, graças a Deus. Imagina se não tivesse em português. Há um bom tempo atrás não havia a Bíblia em português, não é? O movimento da reforma começou a levar a Bíblia a todos na sua própria língua. Então, nós temos essa bênção de receber, por causa do Senhor, nós temos essa bênção de receber. Hoje a palavra ainda vem a nós pela graça do Senhor. Ele, pela sua misericórdia, nos traz essa palavra, né? E essa palavra nos dá uma visão do mundo. Ela que nos dá uma visão panorâmica. Você sabe o que é panorâmica, né? Aquela visão maior. É a palavra de Deus que nos dá essa visão maior, não é? Quem não crê na palavra de Deus, não lê, não crê, não tem essa visão maior. Ele pensa que o mundo é isso aqui só, né? Ou então ele vem com algumas teorias sobre o além, mas não vem sobre a verdade. A palavra de Deus nos dá uma visão panorâmica. Então ela nos fala de coisas abrangentes, como o pecado, que está em todos nós. Ela fala sobre
o inferno, que é o destino daqueles que estão longe do Senhor, né? Ela nos fala sobre Cristo, que está pronto para salvar e evitar que a gente vá para o inferno. Ela fala do perdão de Deus, de todos os nossos pecados. Ela fala do amor de Deus. Ela fala da graça totalmente suficiente de Deus. Ela fala do céu. Como saberíamos isso sem a palavra de Deus? Não é? 1 Coríntios 2,14 fala assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, além disso, o Senhor nos dá o Espírito Santo, que nos faz entender a palavra dele. Pela bondade do Senhor, ele abre os nossos olhos, meus irmãos, para que a gente veja a verdade. E a sua misericórdia dura para sempre. Maravilhoso é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Se estamos aqui nessa noite, se temos batismo, se temos profissão de fé na nossa igreja, se fazemos isso é pela graça de Deus. E nenhum de nós tem condição de se aproximar do Senhor sem que ele se achegue a nós. Segundo lugar, a palavra ajuda na caminhada ao trazer conforto nas lutas. Vamos ler o versículos 21 a 23 juntos. Diz assim: tu repreendes os arrogantes, são malditos os que se desviam de teus mandamentos. Não permitas que zombem de mim e me desprezem, pois tenho obedecido a teus preceitos. Até os príncipes se reúnem e falam contra mim, mas eu meditarei nos teus decretos. Então veja que a caminhada do peregrino, nem tudo são flores. Quer dizer, muitas vezes nós vamos passar pelo deserto, vai chegar o deserto, né? Vão chegar os inimigos. E o salmista fala aqui desses inimigos, desses arrogantes, soberbos, é aqueles que não aceitam a palavra de Deus, que são contra ela e que são contra aqueles que aceitam, não é? Calvino fala assim, que somente a fé nos humilha e toda rebelião surge do nosso orgulho. O que ele está querendo dizer aqui? O orgulhoso, ele se rebela contra Deus. Aquele que não aceita a palavra de Deus se rebela contra Deus. Somente a fé que nos humilha. E nos coloca diante do Senhor como servos humildes, sabedores de que nada somos e dependemos dele. Não é? Então veja, nessa caminhada do peregrino se levantam os soberbos, aqueles que são contra a igreja, contra o Senhor, se levantam, estão ali, não é? E muitas vezes faz sofrer. O salmista passou por isso. Faz o salmista sofrer e nos faz também sofrer. Contudo, o Senhor está com os ouvidos abertos. E ele fala sobre isso. O Senhor está comigo. Eles estão zombando de mim, mas o Senhor está comigo. Ele fala, até os príncipes, até os poderosos estão se reunindo para falar contra mim. Mas eu meditarei nos teus decretos. A palavra do Senhor nos dá o consolo. Nos dá o consolo na nossa caminhada. Se temos dificuldade, a palavra do Senhor nos dá esse consolo. Ela nos faz sempre voltar para as promessas do Senhor. E quando nós ouvimos a promessa do Senhor, nós nos alegramos e sabemos, tem uma vitória. Tem uma vitória. O Senhor cuida dos seus. A sua palavra indica como viver, então, em relação aos inimigos. E que nós devemos fazer, meditar na palavra, obedecer aos mandamentos e orar para que o Senhor cuide de nós, cuide da causa do peregrino. E ter o conforto no que o Senhor diz em sua palavra. Que um dia haverá a consumação final. Deus continua, ele cuidava do salmista, mas ele continua cuidando de nós. Deus cuida de nós. E nós podemos enfrentar dificuldades no mundo. Os eleitos de Deus enfrentam as dificuldades do mundo. Não é? Não quer dizer que uma pessoa, depois que ela é salva, ou depois que fala de profissão de fé, ou é batizada, não quer dizer que agora nunca mais vai acontecer nada de ruim. Não, às vezes até piora. Às vezes até piora para quê? Para que a nossa fé seja ali aperfeiçoada. É igual os atletas, né? O atleta, para ele chegar numa Olimpíada, você acha que a vida dele é fácil? Não, é duríssima. Muito preparo, dificuldade, lutas, às vezes passa algumas contusões, tem os demais concorrentes que não querem deixar ele seguir, não é? É difícil. Então a caminhada do peregrino também é difícil. Contudo, o Senhor cuida do seu povo. Ele é o nosso Deus. Ele é o vingador dos inimigos. Ele é o Senhor. Veja que Jesus Cristo também passou por perseguições. E os poderosos aqui, na época de Jesus, também se levantaram contra ele. Não é?
mas Jesus venceu todas as coisas, e a palavra que Ele nos traz, então, nos ajuda, nos conforta nessa luta. Algumas vezes a gente vai num funeral, né, e a gente leva ali a palavra de Deus, a gente percebe como que a palavra de Deus conforta os corações. Conforta. Eu fui no funeral, a pessoa nem era crente, e também não tinha nenhum crente lá, eram católicos e outros não criam em nada, não é? Eu levei a palavra de Deus, e depois um dos membros da família chegou para mim e falou: olha, que palavra abençoada, obrigado, que falou aos nossos corações, trouxe o conforto. A palavra de Deus traz o conforto na nossa caminhada. Em terceiro lugar, meus irmãos, a palavra ajuda na caminhada ao trazer alegria e prazer. Vamos ler o versículo 20? Leia comigo o versículo 20, depois o 24. Vamos lá, versículo 20. Tenho sempre intenso desejo por teus estatutos. Vamos dizer isso? Tenho sempre intenso desejo por teus estatutos. Versículo 24, vamos ler juntos. Tenho prazer em teus preceitos, eles me dão conselhos sábios. Olha que maravilha. O salmista está dizendo, então, não é? Eu tenho prazer na tua palavra, nos seus conselhos. Eu tenho prazer nos seus estatutos. O prazer do peregrino está na palavra de Deus, na santa palavra de Deus. Os desejos de quem quer uma pátria vindoura, pátria celeste, os desejos daquele que quer ficar livre de todas as mazelas deste mundo. Quem não quer? Ficar livre das dificuldades, das lutas, das dores, dos vírus, né? Ficar livre dos pernilongos que estão me picando aqui. Não é? Quem não quer? Vejam, meus irmãos, desejo daquilo que o Senhor vai nos dar, do prazer de estar com o próprio Deus, e do conselho que nos dá sabedoria para fazermos a coisa certa, andarmos da maneira correta. Que maravilha! Isso é muito diferente do mundo. O mundo não quer isso. O mundo quer o contrário, não é? A gente vê, por exemplo, no mês de fevereiro, uma festa famosa que vocês conhecem, todo mundo quer ir para ela, e ela representa exatamente o desejo pecaminoso da carne. Ela é contra tudo o que Deus coloca, mas o pessoal quer ir para lá e ficar longe de Deus, longe de Deus. É assim. Contudo, o salmista, o crente, o peregrino, não, ele volta: eu quero o Senhor, eu quero a tua palavra, ela que me dá o conselho sábio, ela é a própria sabedoria. Veja que Provérbios 2:10 diz assim: porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Percebe? A própria sabedoria entrar no nosso coração. E o salmista então se mostra desejoso dos estatutos de Deus, porque eles são vida, e apenas em Deus há vida em abundância. João 10:10 diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham vida em abundância. O Senhor Jesus está nos dando vida e vida em abundância. O Senhor é o maior prazer da alma do salmista, e hoje também o crente busca o Senhor, Ele é o nosso prazer, meus irmãos. Ele é o nosso prazer. Alguns têm tentado copiar o mundo, mas o crente verdadeiro está fazendo o contrário. Está querendo se afastar cada vez mais do mundo. Está querendo os prazeres do Senhor. Por mais que sejamos tentados, nós somos tentados também às coisas deste mundo. Com certeza, e Satanás nos tenta mais, porque os que já estão lá, já estão perdidos. Ele quer arrebanhar os que estão na casa de Deus. Então ele vai chegar para a gente com coisas tentadoras, né, para nos tirar do caminho. Então, algumas vezes nós seremos tentados então naqueles nossos maiores desejos, mas o prazer do crente é cada vez mais o Senhor. E se tem prazeres que são ilícitos, que são pecaminosos, o crente vai saindo deles por causa do processo de santificação. Ceballos diz que o peregrino é estranho aos desejos e valores do mundo. Olha que interessante como ele coloca isso. O peregrino é estranho aos desejos e valores do mundo, não é? E por isso pode se perder. Assim, ele necessita conhecer o sentido e a aplicação correta da palavra de Deus.
Essa palavra, então, nos molda, nos ensina como viver realmente como peregrinos nessa terra. Quando aprofundamos na palavra do Senhor, o que a gente faz? A gente começa a agradar a Deus e se agradar de Deus mais e mais. Por isso que o Salmos 37, 4 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Concluindo, meus irmãos, o peregrino busca a palavra em toda a sua vida, pois ela aproxima o peregrino de Deus, ela aproxima o crente de Deus, ela aproxima você e me aproxima de Deus. Ela traz o conforto nas lutas dessa terra. Tem algumas lutas que a gente enfrenta e que não tem outra coisa a dizer a não ser a palavra de Deus. Nada pode nos dar conforto a não ser a palavra do Senhor. E ela traz alegria e traz prazer verdadeiro quando meditamos nas promessas do Senhor e sabemos que nós seremos transformados completamente. Completamente. Então, como viveremos? Como poderemos aplicar essa palavra à nossa vida? Em primeiro lugar, viveremos então moldando a nossa vida pela palavra. Eu pergunto para você, onde que vocês têm buscado o prazer, a alegria? Onde você tem buscado prazer e alegria? Onde eu tenho buscado? Onde nós temos buscado prazer e alegria? Busquemos na palavra de Deus. Busquemos na palavra de Deus. Ela é nosso prazer maior, é a nossa defesa para ocupar a mente com aquilo que realmente importa, as coisas de Deus. Ela que nos abençoa nas lutas, às vezes até nas lutas internas. Quem sabe as lutas internas são as mais difíceis, né? São as mais difíceis de se enfrentar, porque está dentro mesmo. Contudo, essa palavra nos abençoa. Às vezes a pessoa está triste, ansiosa, desanimada, ou está numa depressão muito profunda. A palavra de Deus muda nosso ser, muda o nosso humor, né? Muda a nossa vida. Nós nos deliciamos com a palavra, com as letras sagradas. Às vezes nós estamos num esfriamento espiritual e é ela que esquenta o nosso coração, não é? Viveremos então moldando a nossa vida por essa palavra. Matthew Henry diz que se Deus nos tratasse exatamente conforme a justiça, todos nós pereceríamos. Devemos passar a nossa vida a seu serviço. Encontraremos a verdadeira vida ao cumprirmos a sua palavra. Olha o que ele diz. Ele fala, olha, se a gente for seguir, se Deus usar a justiça mesmo, que deve ser usada por nós, estamos perdidos. Mas o Senhor usa a sua graça. Então, por outro lado, agora nós devemos dedicar a nossa vida como serviço ao Senhor. Segundo lugar, como viveremos? Viveremos pedindo então a graça do Senhor. Assim como o salmista. Vamos pedir graça e misericórdia da parte de Deus. Apenas Ele pode conduzir a nossa vida em vitória, não tem mais ninguém. Nós podemos achar que estamos vencendo em alguma área, mas se Deus não conduz, nós não sabemos nem para onde nós estamos indo, meus irmãos. Ele nos dá a consciência de que o caminho nosso passa por dificuldades e que o caminho, as dificuldades muitas vezes são os nossos próprios pecados. Os nossos próprios pecados. Uma das coisas que eu percebo nos nossos tempos é que o aconselhamento bíblico reduziu. As pessoas não estão querendo mais um aconselhamento bíblico. Um aconselhamento pastoral. Por que não querem ir? Porque elas querem ouvir coisas que coçem os ouvidos. E quando ela vai para um aconselhamento bíblico, ela vai ouvir aquilo que a Bíblia diz. E algumas vezes a Bíblia vai exatamente contra o que a gente quer. Não é? Algumas vezes a Bíblia vai falar assim, ó, em tal problema, você está querendo uma coisa e a Bíblia está dizendo, olha, não. Ou Deus está dizendo, não. E você não quer aceitar, né? Aí você, não, eu não quero ouvir isso não, eu quero ouvir outra coisa. Vou lá no fulano de tal que vai trazer uma palavra abençoada para mim. Meus irmãos, vamos pedir a graça do Senhor para com a nossa vida. Para que nós nos aproximemos dEle. Para que nós não percamos a proximidade do Senhor. Porque se nós perdermos a proximidade com Deus, nada mais vai nos restar. A palavra do Senhor então nos traz essa mensagem de salvação e salvação eterna. Só Cristo. Só em Cristo nós temos essa salvação. Ele se entregou por nós naquela cruz. Ele sofreu todas as dores, todo o sofrimento, na alma e no corpo,
para que nós tivéssemos um caminho de reconciliação com Deus. Nós vamos abandonar esse caminho? Depois que nós conhecemos e sabemos que existe esse caminho, que Ele é o único caminho, que a salvação é só em Cristo, nós iremos para longe desse caminho? Não, nós iremos para o Senhor, e nós só conseguiremos isso se o Senhor, se a graça dEle estiver sobre nós. Oremos para que o Senhor mande a graça dEle, cada dia mais e mais, sobre a nossa vida, que cada dia mais e mais Ele complete a obra que Ele está fazendo em nosso coração. Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente certo, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha esse texto. Uma obra foi começada no seu coração, no meu coração, no nosso coração. Uma obra foi começada. Um belo dia, onde você acordou, Acordou e falou: puxa, eu preciso de Cristo. Se fosse gaúcho, falaria: bah, bah, eu preciso, tchê. Não é? O mineiro falou: uai, eu estou perdendo o trem. Uai, eu estou perdendo o trem. O curitibano, a Júlia está lá em Curitiba, né? Como é que eu falaria o curitibano? Falaria piá. Agora eu tenho que aprender a falar como é o curitibano lá, né? Piá, vamos voltar daí, no caso. Eles falam daí o tempo inteiro, né? Vamos voltar daí, voltar para a palavra, daí. Ah, Senhor. O Senhor está conduzindo a nossa história. Portanto, peçamos graça a Deus. Dediquemos a nossa vida a Ele. Jesus Cristo é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração, de toda a nossa dedicação, de toda a nossa vida. E quanto mais nós louvamos o Senhor, bendizemos o Senhor, mais nós ficamos cheios da presença de Deus e com prazer no Senhor. Que Deus abençoe.